Vamos lá para o Rádio Esportes Debate TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Vamos lá, o assunto de hoje é o assunto principal do futebol brasileiro nos últimos dias, desde a noite do último sábado, mas ele não é um assunto absolutamente ligado ao campo e bola, né? Aliás, longe disso. Nós tivemos um caso que chocou aos torcedores do futebol brasileiro. Para quem não acompanhou, no último sábado, uma torcedora do Palmeiras foi atingida, a palmeirense, né, a Gabriela Anelli, tinha 23 anos, ela foi atingida por estilhaços de vidro por conta de uma garrafa que foi atirada nas imediações do Allianz Parque em São Paulo. Foi atirada durante uma confusão entre torcedores de Palmeiras e Flamengo, uma confusão pré-jogo. Foi atirada essa garrafa e os estilhaços foram no pescoço dessa torcedora, que inclusive está sendo enterrada lá na região metropolitana de São Paulo. Eu queria trazer a opinião do Simões e do Panzi quanto a esse momento do futebol brasileiro, porque os casos, Panzi, têm aumentado semanalmente. E inclusive envolvendo os agentes principais do futebol, né? Atrapalhando a vida dos jogadores, dos dirigentes. Nós temos visto, inclusive, casos de elencos impedidos de transitar livremente. O Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista no último fim de semana dizendo que parecia que estava vivendo em prisão domiciliar, né? O Corinthians foi de São Paulo a Santos enfrentar o Peixe e não conseguiu descer do ônibus, teve que voltar para São Paulo. Nós temos casos envolvendo outros clubes do futebol brasileiro, o Vasco da Gama com brigas na parte externa do estádio e também dentro de campo, rojões, sinalizadores atirados no gramado. A torcida do Santos também. Temos dois clubes de Série A no momento jogando com portões fechados, o Santos na Vila Belmiro e o Vasco em São Januário. Então não é algo que está só voltado para os torcedores, como essa fatalidade, o caso mais chocante da temporada até aqui, a morte de uma torcedora que absolutamente nada tinha a ver com a confusão do lado de fora do Allianz Parque. Edu, como você enxerga no momento essa situação que está passando o futebol brasileiro, a escalada da violência por aqui, o que as autoridades têm feito ou não têm feito, as ações dos clubes, dos jogadores, enfim, como você enxerga tudo, Edu? Ô Cirilo, a violência ela sempre existiu, né? Pelo menos desde que eu me entendo por gente no futebol, essas notícias tristes, estarrecedoras, elas estão sempre rondando os nossos noticiários esportivos, o que é um absurdo, mas nos últimos anos elas têm aumentado. Acho que o pavio das cobranças nos clubes, ele diminuiu. Antigamente o torcedor ia para a porta de CT para cobrar por causa de um rebaixamento, por causa de uma sequência de 10 jogos sem vencer. Hoje o time deixa de vencer 3 jogos, já tem cobrança. Torcedor, é organizada na porta de clube, chutando o carro de jogador, parando o treinador, botando o dedo na cara. E um monte de gente achando isso lindo, maravilhoso, repercutindo em redes sociais. Aliás, as redes sociais, elas deram voz a muita gente ignorante, muita gente que não poderia ter voz porque forma opinião e forma opinião de maneira errada. E molda o mau caráter também. E muitas dessas pessoas que têm essa voz e não deveriam ter, inclusive são financiadas em determinados momentos pelos próprios clubes. E depois os próprios clubes pagam por isso, por esse financiamento. Então só tem a lamentar. Tem um monte de gente que acha lindo o discurso de ódio de alguns, entre aspas, torcedores. Acham lindo ameaças, vira meme, repercute nas redes sociais, maravilhoso. E depois vem esse tipo de notícia. É porque essa menina que faleceu, ela tem a família dela, mas muita gente não conhece, né? Então, às vezes não nutre um sentimento, não cria um sentimento e, é normal isso no futebol, mas não pode ser encarado com normalidade. E tem aumentado, cara. Tem aumentado, tem crescido. Essas notícias são cada vez mais comuns e não deveriam, mas são. E a minha opinião é que depois das redes sociais, muita gente ignorante ganhou voz, cara. E isso vai aumentando. O pavio no futebol hoje, ele diminuiu. As cobranças acontecem depois por pouquíssimas coisas, as cobranças aumentam. E, sinceramente, Cirilo, eu já falei isso aqui outras vezes. A gente vai acabar terminando aqui no futebol brasileiro com torcida única. 10% vai acabar, torcida dividida vai acabar, setor misto nos estádios, que eu acho que poderia ser
um amplificador para a sociedade de que não, gente, tem jeito. Os clubes não querem, por causa de renda, por causa de mando de campo. Eu estou muito descrente mesmo. E eu só acho que o futebol ele não pode ser um mundo à parte. Pegou o cidadão que fez isso com essa menina, cadeia, preso, como qualquer outro cidadão comum em qualquer outro setor da sociedade sofreria a sanção, a pena. Se é que vai ter sanção e pena para esse cara. Eu vi um indiciamento, né, que ele seria indiciado por homicídio doloso, né, porque ele sabia o que estava fazendo quando atirou a garrafa. Se você joga uma garrafa no meio da multidão, você sabe que você pode matar alguém. Você sabe que pode acontecer. Então, as notícias davam conta de que ele, inclusive o delegado falando sobre isso, que ele vai ser indiciado por homicídio doloso. Vejamos como essa situação vai caminhar. Simões, quero te ouvir também. Eu tenho a impressão de que as entidades esportivas tratam com muita leveza, ainda no âmbito das famigeradas notas oficiais, né? Nota oficial para tudo quanto é lado. O Flamengo divulgou nota lamentando, o Palmeiras divulgou nota lamentando, daqui a pouco a CBF divulga, daqui a pouco outro clube que passou por isso também divulga, o Corinthians divulgou quando foi impedido por torcedores do próprio time de descer do ônibus. Acho que poucas ações efetivas são feitas, e aí envolvo também os atletas de futebol, também agem com bastante naturalidade quanto ao que está acontecendo. Percebo, Simões, muita leveza nas decisões, muito inferiores ao que deveriam, de fato, serem tomadas para que esse problema seja, de fato, num primeiro momento diminuído, reduzido, mas depois também extirpado do nosso futebol. Você não acredita que as entidades, os envolvidos no processo do futebol, tratam, assim, de maneira muito pequena, muito leve, o que está acontecendo e que é muito grave, que matou uma torcedora no último fim de semana, Simões? O Cirilo, em relação aos jogadores, eles são vítimas e cúmplices. Eles são vítimas e cúmplices. Cúmplices em que momento? Quando são contratados por clube, bota a camisa de torcida organizada, chapéu de torcida organizada, faz gesto de torcida organizada, tá? Às vezes mesmo em campo. Então, isso. Nós temos 7 mortes no Brasil este ano por torcida. Uma em Fortaleza, uma em Belém, 3 no Rio de Janeiro, uma em Olinda, em Pernambuco, né? Do lado do Recife, e agora dessa garota lá em São Paulo. Todas essas 7 mortes são no ambiente de rixa de torcida organizada. Todas as 7 mortes são em rixa de torcida organizada. Quem foi para a porta do hotel e impediu o Corinthians de sair do ônibus? Organizada do Corinthians. Quem invadiu o motel para pegar o Luan? Também a mesma Quem gente. foi para a porta da cidade do Galo dizer para o Cudê que ele não era bem-vindo? Também a organizada do Atlético. Sabe? Então, o que acontece? Esse é um problema nacional, tá? Eu acho até que já saiu da esfera esportiva. A gente precisa de uma ação do governo federal. A gente precisa de uma ação da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal. Não é possível que só a gente enxerga isso. Não, é uma ação. Por quê? Porque, tá envolvido em crime? Vamos ver, de onde vem a renda? De quem passa o dia inteiro por conta de torcida organizada. Vive de quê? Trabalha? Não trabalha. Para ter tempo de ficar indo para a porta de CT 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, você viajar pode. Viajar para lá e para cá. Eu não posso. Viajar para lá e para cá. Como que é? Vamos fazer o seguinte, vamos estrangular financeiramente essa turma? Vamos estrangular financeiramente quem são os líderes? Porque eles vivem daquilo ali. E vivem de vender material com escudo dos clubes que deixam usar. Não cobram, né, por isso? Uma marca fortíssima. Como qualquer um dos grandes clubes de futebol brasileiro, eles deixam usar. Então, enquanto não houver uma ação federal, de Polícia Federal, de Procuradoria-Geral da República, sabe, sobre esse pessoal de torcida organizada, porque todas as mortes estão relacionadas à rixa de torcida organizada. A gente faz ação social. Faz ação social para despistar a bandidagem, para despistar a pancadaria, para despistar a covardia, porque além de tudo são covardes. Tem torcedor aqui no Rio de Janeiro que morreu tomando paulada na cabeça, caído no chão. Isso não é coisa de gente. Não é coisa de gente. Entendeu? Então, quer dizer, já passou da esfera esportiva. Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, o governo federal tome uma atitude e crie. A gente não teve a lei, não teve a lei Carolina Dickmann, que a gente possa começar a ajudar a salvar o futebol brasileiro, que não é só SAF que a gente precisa, não. A gente precisa tirar essa gente dos estádios.
Quero chamar o Wellington Campos, ele tem detalhes do tribunal, clubes que também estão sendo observados aí pelo tribunal, enfim, multas, punições, aí na esfera esportiva. Fala, Wellington. É isso mesmo, Cirilo. O Corinthians é o próximo alvo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em primeira instância. Amanhã, o jogo Goiás e Corinthians sendo julgado, os dois times com problemas no 213, que fala de comportamento dos torcedores, arremesso de objetos, desordem na praça de desporto, e também na quinta-feira, novamente o Corinthians em casa no jogo com o Cuiabá. A gente lembra que o Vasco está pagando 4 jogos de perda de mando de campo, foi assim contra o Cruzeiro no sábado, e o Santos tem 8 partidas para pagar, também com portões fechados a 150 quilômetros da cidade de Santos. E o Corinthians é o próximo no olho do furacão devido ao comportamento da sua torcida. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Obrigado.